Fala, moçada, estamos de volta aqui no episódio do Arroz de Festa Podcast, beleza? Alexandre Castro que vos fala aqui, tá? Quer seguir a gente? Já sabe, ó, Arroz de Festa _podcast no Instagram, tá? Então entra lá, cheio de novidades, cortes bacanas lá e todos os links também dos episódios, beleza? Mas quer ver o episódio completo? Entra aqui, ó, no YouTube, já se inscreve, ativa o sininho, porque na hora que sair um episódio novo, vocês já vão ficar sabendo, tá? Agora tem os shorts aqui, então tem vários cortes aqui, tá? Então vai ser bacana também. Às vezes você fica mais por dentro aqui do YouTube, vai ter muita coisa bacana agora nessa temporada, tá bom? Spotify, TikTok, tamo em tudo lá, tá? É só entrar e saber. Se você quer só ouvir, Spotify, beleza? E a gente vai entrar agora também na Amazon, eu tava conversando, na Amazon também, porque tem gente que falou que só escuta na Amazon lá, né? Então, a gente vai entrar lá também. Estamos só organizando. Viagem final de ano, já coloca aí no som do carro e vai ouvir. Já vai organizando aí tudo, beleza? Então, já tá sabendo tudo disso aí. Queremos agradecer muito aqui aos nossos apoiadores, Biodonto, Matheus Ferraz Thiago, Sofisticato Buffet e Joana Óptica. Joana Barros Óptica, né? Então, obrigado, galera, que tá junto com a gente aí. Fael por toda essa produção aqui. E vamos seguir o baile. E é isso aí, meu povo. Muito prazer, André Max Fotografias. Olha, hoje estamos aqui com um convidado muito especial, hein? Aqui no nosso Arroz de Festa Podcast. Fechou? Convidado aqui de Patos de Minas, que é natural de Belo Horizonte, oficial judiciário do TJMG. E com um grande reconhecimento nas redes sociais, com mais de 100 mil seguidores aí no Instagram. Espiritismo 24 horas. Um blogueiro também, né? Então seja muito bem-vindo aí, Uriel Augusto Guimarães Santos. Isso, legal, uma honra bacana. receber você aqui na nossa mesa aqui do nosso estúdio. Legal, bacana, obrigado pelo convite. Eu espero que a gente tenha um diálogo muito bom, muito gostoso e possa aí, quem sabe, a gente não tá aqui para ditar cátedra, a gente não tá aqui para dizer ordem sobre o assunto, mas a gente tá aqui para instruir da forma que a gente conseguir. Dentro da nossa humildade aí. Não, galera, e hoje, então a gente trouxe esse assunto aqui, que vocês já vão saber, que é sobre espiritismo, tá? Pessoal pedindo então, assim, aí. Muita gente falando sobre... Eu sou leigo total, creio que você também é leigo. Leigo demais. Eu leigo demais. E hoje o Uriel vai tirar muita dúvida da gente aqui, tá? Então, assim... Muita coisa da cabeça da galera. Eu quero saber tudo, ele vai contar todas as coisas. Espiritismo, povo. Nossa não senhora. Tem nada aqui, não. Tem nada assim, disso. Pelo amor de Deus. Tem não, né? Tem ou tem? Rapaz, tem, mas é bom. Tem, mas é bom. Pela energia que nós estamos sentindo aqui, tem, mas é bom. Coisa boa. E fica tranquilo que ninguém sabe nada. Quem sabe alguma coisa nesse mundo? Se a gente falar que a gente sabe alguma coisa nesse mundo, a gente se fecha pra aprender. E não nem tem depois como, da não. morte, né? Aí muito menos. A gente tem uma... Ninguém voltou pra contar. Quer dizer, voltou. É daí que a gente parte. Voltou. Então a gente começa daí. Voltou. Então, beleza, Uriel. Você vai começar pra falar lá do princípio. Da onde que veio o espiritismo, assim, que... É religião, não é religião? O que é ele? Explica pra galera. É bom, que não sabe, ruim, assim. mas nós já sabemos que é bom. Legal. Alexandre, essa pergunta sua é ótima, principalmente a questão se é ou não é religião. Mas a gente vai chegar aí daqui um pouco. Beleza. Porque eu falo o seguinte, a história humana, pra mim, a história nossa aqui, ela busca sentido. Principalmente se a gente observar o tempo que a gente está atravessando, com muito problema, com muita dificuldade, porque... Tem uma expressão aqui no Brasil que fala o seguinte, que o Brasil é o país onde o poste vai mijar no cachorro. Mas eu falo que a hora que o nosso planeta parece que é o planeta que o poste tá mijando no cachorro. Você sai de uma pandemia, por exemplo, você fala, nossa, agora nós estamos tranquilos, nós estamos de boa, agora nós vamos avançar. E aí, de repente, você é brindado com a notícia que tem uma guerra. Aí fala assim, não, a guerra agora tá calmando. Aí você é brindado com a notícia que tem outra. Essas tragédias globais em nível maior, e também se você pegar as tragédias que a gente tem na vida, porque a vida não é passeio. A gente tem desafio todo dia, a gente tem complicações todo dia. Então, você acha que você está num momento ali muito tranquilo da sua vida, de repente você vai na descendente. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso aí. Porém, as apreensões são muito grandes e a gente procura o quê? Um sentido na vida. A história humana é uma busca de sentido. Principalmente, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim?
De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que eu? Ou principalmente na questão das dores e dos sofrimentos. É algo que nos iguala nesse mundo, dor e sofrimento. Por que acontece só comigo? Por que acontece só comigo? Ou então por que eu olho para outra pessoa que não faz, às vezes, no meu julgamento, aquela pessoa não tem merecimento nenhum e ela tá muito melhor do que eu. E eu tô atravessando umas crises na minha vida que eu não consigo acreditar. E tô ajudando todo mundo. Tô ajudando todo mundo. Tô trabalhando, tô caridoso. Não tô sendo caridoso, não tô fazendo. Eu busco levar a minha vida na maior tranquilidade e só tem problema. Então a gente busca isso. A gente busca trabalhar essas nossas apreensões, trabalhar as nossas dores e o sentido maior, a questão da criação, a questão de se isso aqui é tudo uma aleatoriedade ou se tem alguma razão de ser, alguma razão de existir. Fundamentalmente, o ser humano ele carrega consigo uma dor. A dor da finitude da existência. Você saber que você vai morrer é algo muito duro. E talvez algo mais duro ainda é você saber que aquelas pessoas que estão próximas a você vão passar por dificuldades, vão passar por dores e vão também encarar a morte. Isso é muito duro para todos nós. Os movimentos religiosos, eles sempre tentaram responder esses anseios, essas dores, essas angústias. O que acontece? Chega um momento que há uma descrença muito grande no mundo. Nós vamos colocar ali... Você vai falar pra mim assim, é hoje. Não, também hoje. É hoje também. É hoje também. É hoje. Você vai falar assim, Auriel, foi ontem. Não, concordo. Também. Mas assim, chega um momento ali, você vai pegar ali no século XIX, que você tem uma grande influência do materialismo. O materialismo, ele fala, cara, é nada. É nada, não tem razão de ser, não tem razão de existir. Até porque as propostas de respostas religiosas daquele momento não estavam mais agradando muito o espírito, não estavam mais agradando muito a intimidade do ser. E aí começa a surgir um fenômeno muito interessante no mundo inteiro que eles denominaram assim, do espiritualismo moderno. Se você buscar na internet aí, você vai ver um fenômeno que tem nos Estados Unidos, se eu não me engano, minha mente às vezes ela me trai, porque eu tenho 40 anos. Vocês são novos, vocês vão chegar nesse ponto. Vocês são novos. Daqui uma semana eu faço 39. Eu vou te falar, eu ia falar assim, o Alexandre tá beirando aí. O Alexandre, eu lembro dele. Da época, né? Eu lembro dele aqui. Então, quer dizer, se eu tô falando, tem que ter no mínimo essa idade. Então, minha mente ela me trai de vez em quando, mas se eu não me engano, aconteceu esse fenômeno nos Estados Unidos, na cidade de Hidalgo, com duas irmãs, são as irmãs Fox. E começam a acontecer alguns fenômenos que até então eram fenômenos inexplicados. Na Europa também acontece isso. E na França, em Paris, também pode, quem quiser ir pesquisar na internet, vai encontrar muita informação sobre isso. Graças a Deus a gente tem esse meio hoje. Na França começa a surgir um fenômeno que chamavam de mesas girantes. O que aconteceu? Eram festas muito famosas na França, eram festas muito famosas em Paris, que as pessoas se reuniam e elas se juntavam em torno de uma mesa e a mesa começava a balançar. Vai acontecer isso aqui não, tá? Não, e essa aqui é pesada. Eu vou te falar. Por que eu tô falando? A galera que tá vindo aqui tem mais 2 metros de mesa pra lá. Se essa mesa aqui roda... Balançar, e nós aperta. Vou ter que pensar... Vou ter que joelhar aqui por aí. Mas por que eu tô falando isso? Porque eram mesas eram móveis muito pesados e que começaram a impressionar a sociedade parisiense daquele tempo. Então era festa, o pessoal se reunia. Hoje a gente reúne para fazer um jantar, a gente reúne para jogar. Eu gosto muito de board game, a gente reúne para fazer um board game de vez em quando. O pessoal naquela época reunia para ver essas mesas. E aí, por exemplo, tava nós quatro, a gente estava lá em torno dessa mesa. Essa mesa ela tinha um comportamento mais ríspido com relação à pessoa. Ela tinha um comportamento mais dócil com relação a outra pessoa. Ela se movimentava, ela flutuava. Era uma coisa... que, sinceramente, nunca vi. Mas se eu visse, eu falo um negócio. Se eu visse na época, eu desmaiava. Eu desmaiava. E aí, a gente tinha um professor na França, nessa época, muito respeitado, que era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele era muito respeitado, ele começa a ser... Ele tinha formação acadêmica ampla. Ele começa a ser convidado por um amigo para prestigiar, para observar esses fenômenos. Que esse amigo, ele tinha um caráter mais sério. Ele falava, tem alguma coisa diferente lá. Tem alguma coisa muito diferente lá, que não é só brincadeira, não é só festa. E ele começa a ser convidado por esse amigo. Só que ele era um pesquisador, esse professor. Ele falava, não vou, vocês são tudo doidos. Essa mesma incredulidade, vocês falaram assim, que tem muita gente que é incrédula. Ele virava e falava assim, eu não vou. Vocês são lá, gente, você tá bêbado. Mais ou menos, né? Vocês estão tomando um vinhozinho aí, um negócio. Você vê tudo flutuando aí. Eu com o meu pezinho aqui, um bourbon, uma coisa meio assim. Não tá legal, esse negócio não tá legal. Imagina o cara vendo aqui, ó. Opa! E a gente tinha também muitas pessoas que enganavam. A gente não pode ir. Tinha muitos espetáculos de pessoas que enganavam. Só que esse professor ele recebeu o convite tão insistente que ele foi.
E é isso que eu passei para vocês, é que ele começou a observar, isso tem alguma inteligência aqui. Porque esses movimentos dessas mesas, esses movimentos, eles não obedecem a um padrão como se fosse alguém que estivesse controlando elas. Tem alguma inteligência aqui. Se alguma coisa, você for corajoso, e alguma coisa começa a fazer um barulho na parede da sua casa, você é corajoso, e aquele barulho não passa. Você quer estabelecer uma comunicação com aquilo ali. O que você vai fazer? Você vai falar o seguinte, vamos começar a conversar? Vamos começar a conversar? Tem um barulho aqui, vamos começar a conversar? Então, assim, uma batida para sim, 2 para não. E aí você começa a elaborar perguntas simples. Com código, por exemplo, código, batida, com código, alguma... com código. A gente, o ser humano, ele se comunica por código. Então, vamos começar a estabelecer aqui uma forma de comunicação. Foi o que esse professor começou a fazer. Primeiro vai ser uma batida para sim, 2 batidas para não. E nós vamos fazer pergunta. Concorda? Discorda? E começou a fazer essas perguntas simples. Não, mas nós podemos elaborar um pouquinho mais isso aqui. E aí você amplia o código. 1 para a letra A, 2 para a letra B. E foi assim. E aí foram sendo feitas perguntas e respostas. Aí ele falou o seguinte, cara, mesa é um pouco complicado, vamos tentar passar para outros instrumentos? E ele foi passando para outros instrumentos, para ir obtendo respostas mais amplas, dissertações para facilitar. Até que ele virou um dia e falou o seguinte, vamos botar uma caneta na mão da pessoa e vamos ver se a gente fizer uma pergunta, essa influência passa para para a mão, passa para a caneta e escreve. E foi o que aconteceu. E aí, eu tô fazendo aqui um resumo muito, porque nós não estamos aqui para, igual eu falei, nós não estamos aqui numa universidade, nós estamos aqui numa conversa muito descontraída. E aí, elaborou-se um conjunto de perguntas e um conjunto de respostas, que nessa época que foi o final da primeira metade e o início da segunda metade do século XIX, nessa época teve um compilado, que é o chamado Livro dos Espíritos. Saiu uma edição e depois veio uma edição com todas as perguntas, que nós temos hoje 1019 perguntas. Esse professor, o professor Hipólito Leão Denizar Rivail, ele virou e falou o seguinte, eu já sou muito conhecido no meio acadêmico. E eu não estou fazendo, essa obra não é minha, essa obra é de uma inteligência maior, que se denominaram os espíritos, que estavam aqui para ajudar no desenvolvimento da humanidade, que estavam aqui para guiar a humanidade a restabelecer a sua fé, e a colocar aí para novos parâmetros de evolução. Então assim, isso aqui não é meu, eu estou só compilando isso aqui, eu sou um mero codificador. Aí ele adota o pseudônimo Allan Kardec. E aí é quando ele começa, então, nessa codificação, nessa resposta de perguntas, nessas dissertações, nós temos o que nós chamamos dentro da doutrina espírita do Pentateuco codificado por Kardec. Em 1857 a gente tem o Livro dos Espíritos, depois nós temos o Livro dos Médiuns, depois nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o Céu e o Inferno, e nós temos, por último, então, a Gênese e mais algumas obras compiladas também, mas aí já são uma questão de estudos dos escritos que o próprio Kardec deixou. Entendi. Mas a base, por exemplo, você vira para mim e fala assim, eu quero conhecer o Espiritismo. A pessoa vira aí para mim e fala assim, eu quero conhecer o Espiritismo. Quer conversar saber. com aí? Quer saber? O conversar nós vamos depois. O cara falou, não, quero ver. Eu quero conhecer o Espiritismo. Isso. Você começa a estudar. Estudo é base, lê. Você começa a ler. E dentro do Espiritismo, esse Pentateuco. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Você lê, você estuda. No Livro dos Espíritos você tem 1019 perguntas que vão te responder, bom, pelo menos para mim. Tudo, porque as pessoas elas têm uma mania de virar para você e falar o seguinte, se você for numa casa espirituosa, se você for num centro espírita hoje, muita gente vai virar para você e vai falar o seguinte, o Espiritismo ele responde todas as perguntas. Eu tenho um pensamento diferente. Porque nós não temos capacidade ainda para saber quais são todas as perguntas. O conhecimento ele é uma ilha. Quanto mais você... O conhecimento é uma ilha e o mar é o desconhecido. Quanto mais você amplia a ilha do conhecimento, mais aquele mar ele se torna gigantesco. Porque mais você percebe que você não sabe nada. Então, para mim, as perguntas que eu faço, ele consegue me responder. As perguntas que eu ainda não sei fazer, entra o elemento da fé. Porque o elemento da fé existe em toda e qualquer religião. O elemento da crença, o elemento de você fechar o olho e simplesmente se entregar a um poder maior, ele existe em toda e qualquer religião. Eu falo muito. Eu vou parar por aqui e vou abrir para vocês. Olha só, vocês têm alguma pergunta? Eu posso continuar? Não, tá interessante. Tá interessante que eu vou te falar. Eu tô assim, né? Então a gente pode falar que o Espiritismo é uma religião. Aí, exatamente, nós vamos chegar num ponto. O Espiritismo ele é ciência, filosofia e religião.
Mas a gente tem que se questionar o quê? O que a gente entende por religião? Se você virar para mim e falar religião como um conjunto de dogmas, como um conjunto de regras, como um conjunto de estatutos constituídos numa área quase que política humana, eu vou te falar, o espiritismo não é uma religião. Se você falar para mim do sentido estrito da religião, do sentido dogmatizado da religião, eu vou falar para vocês, o espiritismo não é uma religião. Se você falar para mim o sentido amplo, e qual que é o sentido amplo da religião? É responder a nossa pergunta. Quem que eu sou? Por que eu tô aqui? Para onde eu vou? Ou do latim religare. Qual o meu propósito? Qual o meu propósito? Você se reconectar, quando a gente fala reconectar com Deus, a gente está falando de se reconectar com a própria essência. Se você falar para mim nesse sentido, no sentido amplo da religião, de uma reconexão com a própria essência, aí sim, o espiritismo é uma religião. Então a gente tem esse tríplice aspecto. Mas ciência, só deixa eu te cortar. e religião. Pra gente fazer, então assim, você falou o que significaria a religião, né? Isso para todas é a mesma coisa? Tipo assim, se eu vou falar assim, o católico ele vai fazer a mesma coisa para ser religião, porque o cristianismo ele também pode ser uma ciência, pode ser uma filosofia. Então todas religiões, vamos dizer assim, ou não sei como que eu vou falar isso, tem a mesma ideia também. Tudo você vai falar um evangelho. Como que é? Qual que é outra religião? Então que viagem. Evangélico. Evangélico, eu tô aqui. Viagem. Evangélico. Eu também tudo, tem uma base de estudos, Sim. né? Tem a coisa da crença, né? Que ele acredita em algo e a coisa filosófica também. Mas a filosofia sempre vem da parte teórica, ou não? Filosofia é uma coisa teórica? Alexandre, olha que... Porque onde vem filosofia? Não, legal. Mas você vai poder falar. Fantástico. Mas olha que pergunta interessante, que você nos faz. Primeiro eu quero só voltar num ponto, né? Você coloca aí, o cristianismo, o catolicismo, etc. Vamos lá, o cristianismo é a nossa árvore fundamental. Então, do cristianismo saem os galhos. Porque eu falou o seguinte, olha, eu vou tentar montar uma imagem aqui. Deus é o sol. Só que cada um vai enxergar o sol com o reflexo do espelho que você carrega dentro de você. Nós somos os espelhos que refletem Deus. Deus é o sol. Então, às vezes, o meu espelho é o espelho que vai encontrar Deus da melhor forma onde? No catolicismo. Às vezes, o meu espelho é o espelho que vai encontrar Deus, vai enxergar Deus da melhor forma onde? Dentro do protestantismo. Junto com os nossos irmãos evangélicos, no espiritismo, com os nossos irmãos umbandistas. Então, nós buscamos, o ser humano ele busca uma forma de se reencontrar, de se religar. Aí, nesse ponto, eu chego. Então, nessa questão do religare, de você se religar, todos os movimentos religiosos humanos, eles vão ter esse sentido amplo do religar, esse sentido amplo da religião. O sentido estrito da organização quase que administrativa, aí não serão todos. Por exemplo, o catolicismo, não estou aqui para falar pelos nossos irmãos católicos, não tem competência para isso, apesar de ter nascido em berço católico. É uma história legal que a gente pode contar como é que eu fui pro espiritismo. Eu já ia perguntar agora. É uma história legal que a gente pode contar. Legal, se você foi católico um dia, se foi evangélico, se é família. É uma história legal que a gente pode. Nós vamos voltar então. É uma história legal, bacana que a gente pode contar. Não posso, não consigo, não tenho a competência para falar sobre o catolicismo, mas o catolicismo ele tem uma estrutura administrativa, concordam comigo? Sim. Ele tem uma estrutura administrativa. Total. Aí ele tem essa questão que nós estamos conversando aqui sobre a religião no sentido estrito. Mas a religião no sentido amplo, entendam, todos os movimentos religiosos que buscam essa reconexão, eles vão ter, eles vão possuir. Tem uma pergunta muito interessante no Livro dos Espíritos, que é o seguinte, que a resposta é a seguinte: Toda religião, e aí no sentido mais de movimento, que faz o homem ser melhor do que ele era, a individualidade ser melhor do que ele era, é uma boa religião. Porque essa é a busca. Se aquilo que você acredita, se aquilo que você segue não te faz ser melhor para você e para aqueles que te cercam, então não está te religando. Então não está te conectando com a tua essência. Porque a tua essência é ser bom para você, por mais difícil que seja, a tua essência é ser bom para você e para aqueles que estão ao teu redor. Essa é a essência do ser humano. É por isso que a gente sobrevive aqui no meio de tanta confusão, no meio de tanto caos. Não, meu amigo, a gente já tinha desistido disso aqui há muito tempo.
E é onde muitos desistem, na verdade. É onde muitos, infelizmente, né, no desespero, muitos não Procura outro refúgio. Exatamente, procura outro refúgio. Então, qualquer movimento religioso que te faça ser melhor é um bom movimento religioso. Aí vai do seu ser. Como é que você quer procurar? Como é que você quer buscar? O que você precisa responder? E aí é onde eu entro, talvez, naquilo que seja filosofia, que a filosofia, para mim, é raciocinar sobre o mundo. É raciocinar sobre mim e sobre o mundo que me cerca. E aí, nesse ponto, como você muito bem colocou, Alexandre, todos os movimentos religiosos, toda a percepção que nós temos de essência, vai ter uma questão filosófica. Vai ter uma questão do se questionar, eu só sei que eu nada sei, eu preciso buscar algo maior. Então, o filosofia é justamente isso, ela é em qualquer lugar, é só você se questionar. Então, se Você questionou, você é filósofo. Você tem que minha água tá eu ia acabando falar aqui isso tão agora. rápido. Você tava filosofando. Uma conexão. Rapaz, e essa água? Ser ou não ser? Ela tá acabando. Sentou aqui, ó. Tá acabando. Ele sentou aqui. Ela tá acabando. O que tá acontecendo? Por quê? O celular tá acabando a bateria tão rápido. Isso aqui tá meio cheio ou meio vazio? Então é assim, então, é porque assim, às vezes a gente fala assim de filosofia e a gente também não entende, é outra coisa. Né? Não sei se você é muito aprofundado em filosofia. Não, tipo, Mas às vezes a gente também pode pegar alguém que é muito aprofundado pra trazer pra gente pra ficar bacana. porque Nós filosofia- vamos trazer. Quem que é um Rapaz, filósofo aí, o ó? Henrique, uai, o Um reitor do- questionador aí. O Henrique da faculdade, top. Aí, ó, pronto. Top. O reitor lá, o Henrique Vamos falar Arivaldo. com ele. Aí, ó. Vamos falar com ele. Excelente. Queremos você aqui. Porque Excelente. o que acontece? A gente falou que a filosofia está em tudo, então quer dizer que é uma coisa que todo mundo tem que pelo menos saber. Sim. Eu acho que é fazer perguntas certas, Obrigado. É fantástico. né? Nós estamos vivendo Não uma pergunta idiota, né? Porque o cara também faz uma pergunta porque a idiota. gente quer resposta, mas não sabe ninguém que está perguntando. Se você não sabe que. Aí você falou uma coisa muito legal. Se você não sabe o que você está perguntando, pode procurar a resposta. Senão você só vai pelo caminho errado. Só vai buscar. E nós estamos Busca, vivendo numa busca. sociedade, infelizmente, num mundo que não questiona. A base do espiritismo é questiona. Porque foi justamente por questionar que o professor Hipólito foi lá e falou assim: o que é isso? O que está E acontecendo? teve resposta. E foi nessas perguntas aí, tipo, não, vou perguntando as coisas, Perguntando porque as coisas. eles sabem algo que a gente não Senão sabe. não tinha as 1000 e tantas. É por isso que, as 1019, por isso É. que eu te falo que não é uma religião dogmatizada. Você pode perguntar. Se você vai num estudo numa casa espírita, você é incentivado a perguntar. E se você não for incentivado a perguntar, essa casa espírita não tá muito condizente. E foi só na Com época dele Kardec, que existiu todas essas respostas, ou com o tempo vai surgindo ainda, pode surgir. Legal. O que é o caráter da ciência? A ciência ela não está fechada. Por isso que eu falei do aspecto científico. A ciência ela não está fechada. A ciência ela está sempre buscando novos conhecimentos. E aí nós estamos falando aqui das obras básicas, aquilo que é basilar, mas nós podemos falar das obras subsidiárias. Eu vou trazer para você, Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Exatamente. Pois é. Eu ia falar de. Eu vi o filme dele há muito tempo. Não, assim, nós vamos entrar nessa parte da psicografia, né? Psicografia, né? Isso, é uma das formas de mediunidade, psicografia. Então, Legal. Mas eu acho que Mas eu é a quero principal saber. ou não? Olha- Porque a gente, de fora, acha que é só isso. Olha, eu vou falar uma coisa com você. Aquela hora que eu estava explicando para vocês, Kardec ele foi desenvolvendo meios, e aí ele falou assim, vamos colocar um laço na cama. Para esse tipo de comunicação, de instrução, a psicografia, ela é como você colocou, ela é a principal. A gente não pode falar que é o principal tipo de mediunidade que vai existir. Mas a psicografia, ela é a mais comum, a gente pode colocar nessa base, né? Muito leigamente aqui, é o mais comum. Nesse sentido, para obter esses... Que eu acho que é uma coisa mais palpável, né? Você vê escrito, né? Você vê. Porque às vezes fala, não, gente, tem outra coisa, mas... Você vê... O pessoal vai meditar, né? Meditar em cada um, né? Você vê que a inteligência Agora, dos quando você espíritos pega é uma coisa pequena. escrita, né? Você vê um papel escrito, se torna Uma mais pessoa que fácil não sabe acreditar. nada da sua Quando história. você faz, por exemplo, porque o Chico ele foi muito analisado, você falou não vou voltar a isso, mas a gente pode até deixar aqui um ponto. O Chico foi muito analisado, quando você faz uma análise grafotécnica, a letra é a mesma, daquela pessoa que está comunicando. E E que já estava desencarnada. Então, realmente, até para os meios de veracidade, Isso. como você muito bem colocou, a psicografia é algo E pessoas que impressionante. saiu de uma cidade, longe, nunca viu, foi lá Sim. e ele falou algo da família, daquela qual- pessoa Não, relacionada. mas depois de um aí. momento, senão nós vamos perder. Eu quero saber quais perdeu são... o foco, perdeu o foco, perdeu o foco, perdeu o questão foco. da família eu dele. concordo. Não, nós vai- hoje Mas eu nós quero vai saber exatamente os outros aqui. tipos. A gente só conhece psicografia. Tá, legal. Tá? Aí nós já estamos assim. Porque o que acontece? A mediunidade é algo que, às vezes, as pessoas têm muita curiosidade sobre mediunidade. Por quê? Porque é fenômeno. O ser humano tem curiosidade de fenômeno.
Se você colocar se você abre uma porta aí e falar assim, ó, nós estamos fazendo tudo que é de mediunidade aqui, vai lotar de gente. Porque o ser humano, ele tem interesse pelo fenômeno. Aí, quando o Kardec ele quis definir o que era mediunidade, o que é médium, os espíritos deram para ele a seguinte resposta. Médium é todo aquele que sente, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos. Essa pergunta é fantástica. E essa resposta é maravilhosa. Por quê? Nós vamos ter uma pergunta no Livro dos Espíritos que o Kardec ele indaga assim para a espiritualidade. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E a espiritualidade responde. Boa, não é? Boa demais. Boa. É algo assim, eu já pensava. Eu ia te perguntar isso, cara. Eu ia falar assim, os espíritos, eu tenho um poder sobre meus pensamentos, as minhas ações. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui que eu acho que você vai me responder isso pela lógica. O que é um espírito? Espírito? Eu não vou nem arriscar. Você não. O espírito... Todo mundo é um espírito. Todo mundo, é a tua essência. Só que você tá... Só que agora eu tô encarnado. Espírito com alma, com... Isso. Alma. Entendeu? Muita gente confunde isso. Muito bom que você falou, porque o que acontece? Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec vai virar para nós e falar o seguinte, por uma questão de definição, tá vendo que é um professor? Assim, por uma questão de definição, pra gente não confundir, nós vamos virar e falar o seguinte, alma é o espírito enquanto encarnado. Perfeito. Uma questão de definição. Espírito, aí ele vai colocar outras duas definições. Um espírito, a palavra espírito com letra minúscula e a palavra espírito com letra maiúscula. O espírito com letra minúscula é o elemento inteligente do universo. O espírito com letra maiúscula é a nossa individualidade. Então, enquanto você está aqui encarnado, nós estamos conversando, aí nós vamos chamar de alma. Que alma é o espírito encarnado. Quando a gente desencarnar, que vai acontecer, a gente tem... Eu, por exemplo, eu conheço gente, você falar de morte perto das pessoas, essa pessoa enfia debaixo de uma coberta e dorme 3 dias. Eu sou de boa. Mas é a única certeza que a gente tem. É a única. A única certeza que a gente tem. Tem uma doutora, acho que o nome dela é Ana Quintanilla, ela fala sobre cuidado paliativo. Ela fala o seguinte, a morte me movimenta. Por quê? Porque como eu sei que eu tenho finitude, eu vivo o meu dia o melhor que eu consigo e faço o melhor para as pessoas que estão ao meu redor. Então, esse é o lema de todo mundo, né? A gente não pode ter medo daquilo que é a nossa única certeza. Certo. Então, o espírito e alma, podemos dizer, se estiver errado não. É uma questão até para o pessoal entender também. Uma alma, então, ela adormece, ela morre, um espírito não. O espírito, nós somos imortais. Nós tivemos começo pela criação divina e nós não vamos ter fim. Então, beleza. E isso para mim é consolador. Nós somos imortais. Só que eu só vou te falar o seguinte, a alma ela vai morrer. Não, porque aí, é o que eu te falei, a alma é o espírito encarnado. A partir do momento que o corpo físico morreu e você desencarnou, aí, isso é só uma questão de nomenclatura. Vou virar e falar pra você, alma e espírito é a mesma coisa, nós estamos só mudando para uma questão de conceito, para uma questão conceitual. Aí eu vou voltar à pergunta. Então, você já sabe que o espírito é você, correto? Agora você está encarnado. Você influenciou o Alexandre? Se eu influencio? Claro. O Alexandre te influencia? Claro. Aí eu vou voltar à pergunta. Os espíritos influem nos nossos pensamentos, nas nossas ações? Então vamos lá, agora eu quero lógica. Sim. Espiritismo é exercício de lógica. Espiritismo é exercício de lógica. O negócio eu quero. Tô curioso também com as perguntas, porque é algo que. Assim, lógica. Porque se tem uma pergunta, tem uma resposta. Então, aí qual foi a resposta? A resposta foi: mais do que imaginais, porque na grande maioria das vezes são eles que vos dirigem. Aí o povo assusta. Porque ele assim, dirige, então quer dizer que eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre a minha vida? Nós vamos trabalhar mais uma vez com definição. Dirigir não é a mesma coisa que comandar. Ele pode direcionar. O Alexandre pode virar para você e falar assim, falar igual a mãe da gente falava quando a gente era pequeno. Pula no buraco. Se o outro pular no buraco, você vai pular também? O Alexandre pode virar para você e falar assim, pula no buraco. Você pode virar para você, não, você tá doido. Por que eu vou pular no buraco? Então teve essa resposta. Na grande maioria das vezes são eles que vos dirigem, são eles que vos influenciam. Aí nós vamos voltar lá porque eu falei no Livro dos Médiuns. O que é o médium? É todo aquele que sente, em maior ou menor grau, a influência dos espíritos. Se na grande maioria das vezes são os espíritos que nos dirigem, então o que Kardec chegou à conclusão? Todos nós somos mais ou menos médiuns. Então nós podemos, qualquer pessoa pode sentir. Só não desenvolveu essa... incrível. Só não desenvolveu, não é técnica, como que eu posso dizer isso? Legal. Ele só não desenvolveu essa habilidade a de palavra sentir, que você usa é interessante. De ouvir. A palavra que você usa é interessante. Porque ele vai virar e falar o seguinte, ele vai continuar falando, só que aqui no Livro dos Médiuns, nós vamos analisar só aqueles que possuem a mediunidade de forma ostensiva. Entendi. Que aí é onde teve o desenvolvimento. Porque você pode então não é habilidade, é desenvolvimento. A ostensividade. Você pode virar e falar assim, caramba,
não tô com uma energia legal. O que tá acontecendo? O que Tá acontecendo? assemelhado isso quando você, por exemplo, você fala assim, cara, eu tô sentindo um cheiro de uma excelente, flor, excelente. de uma rosa, mas não Excelente. tem rosa por aqui. Você Excelente. tá sentindo, fulano? Excelente. Nossa, você escutou um barulho? Não, eu não Fantástico. escutei. Ó, parece que bateu na porta, ou Fan- parece que bateu na... Fantástico. Entendeu? Aí a gente volta ao que o Alexandre falou. Então você fala pra mim, como é que tem isso aqui? A gente falou da psicografia. Mas e aí, quais são as formas de mediunidade, as espécies de mediunidade? Cara, vai ao infinito. Vai ao infinito, que vai depender muito como é que você vai sentir essa influenciação. No livro dos médios ele vai falar sobre a psicografia, que é a questão da escrita. Ele vai falar sobre a psicofonia, que é a questão que popularmente ficou conhecida assim, tá incorporado, que o espírito tá falando por aquela pessoa. Ele vai falar da clarividência, vai falar da clareaudiência. Mas você trouxe aí a questão olfativa. Você tem fenômenos físicos, por exemplo, que você tem um livro maravilhoso que fala sobre um médico que chamava Peixotinho, que ele é intitulado Manifestações Luminosas. Você tem efeitos físicos, por exemplo. Essa batida que a gente falou aqui, a gente tá falando, isso é fenômeno físico. Isso é uma coisa assim, mais para despertar, mais para acordar. Agora eu entrei no só para lembrar, porque acho que vai ser uma coisa bacana. O seu primo da Sara, que teve um negócio aqui, ó, como é que chama? Que só tira com benzer. Primo da Sara? É o tá, Vinícius. tipo cobreira, Cobreiro. essas coisas. Eu não sabia disso. Aí É. deu, e Aí eu sei que me contou o caso. Me Pela conta o que é o- ciência tem uma explicação e tudo de algo e tal. Só que, né, quando benze, o teu benzedor ali, ele, né, faz toda a parte dele ali em cima daquele machucado, aquele cobreiro, que é a palavra que eles falam, tem a cura ali. Em dias, e a pomada não resolveu, e a medicina não resolveu. Não, porque assim, eu nunca E aí- tinha visto Legal, isso. legal, Aí legal. ele foi e falou desse negócio. Falei, ele não, ficou mandou benzer aí e ficou sarou. passando Legal. pomada. Não sei o quê. Aí só na hora que benzeu, que sarou. Legal. Falei, legal. não, então isso aí tem algum. Ué, você falou de uma coisa. A hora que você falou do físico, tem coisa física. Legal. Ué, não sei se isso aí. Às vezes a gente tá indo pra um lado que é desconhecido, né? Aí você vai falar do cara do que benze e tal, é porque é uma crença que eu tenho que só... Às vezes Uma resolve. fé É naquilo, porque, aquilo vai porque você acreditar. tá indo na mesma pomada sempre. Aham. Você tem que mudar as pomadas ruins. Maravilhoso, Você resolve maravilhoso. a pomada melhor. Mas não resolve. Pomada, o cara, não, mas essa aqui é boa. Não, mas não resolve. Tem que ser Legal. benzer. Acho que Legal. encaixa lá na parte que você falou de fé, né? Aquilo que você acredita, aquilo que você... Vocês estão falando de cobreiro, eu tive um cobreiro nas minhas costas quando eu era pequeno, que todo mundo fala que foi por causa de um sapo que eu vi, mas eu não sarava. Aham. E vocês são daqui de Patos? Vocês são nascidos e criados aqui em Aham. Patos? Vocês vão lembrar desse senhor fantástico, seu Gomer Cinto? Vocês lembram do seu Eu Gomer já Cinto? ouvi Eu não- falar, eu mas não eu não sei sei, se eu mas eu ouvi mudei pra falar. lá. Uma figura Lagoa, maravilhosa. Figura maravilhosa. Ele fazia essas benzeções. E aí, minha mãe me levou no seu Gomer Cinto, que Deus o tempo, que ele já é desencarnado. Ele fez uma oração, ele passou um anel assim, encostou, e eu lembro de sentir queimar. E realmente aquele cobreiro saiu. E aí a gente vai ter muita questão assim, da crendice popular, da sabedoria popular. Vamos passar para o espiritismo, então. Como é que ele responderia a esse questionamento? Nós temos, porque aí pode ser. O que é o fenômeno mediúnico? O fenômeno mediúnico em si, ele precisa de um médium, que é aquela pessoa que tem essa aptidão, mas ele precisa também, o fenômeno mediúnico, ele precisa da atuação do espírito desencarnado. Ele precisa da atuação do espírito desencarnado. Então, o que poderia ser o benzedor? O benzedor, ele poderia, porque no espiritismo, entendo, nós não vamos ter nunca uma resposta assim, é isso e pronto. Se for isso, a gente está dogmatizado, a gente saiu da linha. O benzedor, ele poderia ser o quê? Ele poderia ser um médium, atuando com o auxílio dos espíritos, para curar essas moléstias que não foram... Do espírito, por exemplo, que ele se nomeia como santo, como algo do tipo. Legal. O espírito que ele ficou conhecido como santo, por exemplo, dentro da denominação católica, não vou falar todos, que eu não conheço a história de todos, mas na sua grande maioria, eles são espíritos de grandes homens que trabalharam em prol da humanidade e continuam assim o fazendo no plano espiritual. Tá? Ele não precisa ter a denominação de santo, porque muitos que ajudam preferem ficar no anonimato. Então o benzedor, ele poderia ser um médium atuando com a ajuda dos espíritos. Entendi. Ou ele E é poderia uma pessoa aleatória. São vários que podem estar ajudando várias ajudando pessoas. várias O cara, não, nesse pessoas. momento eu tô aqui pra te Desenvolveu ajudar. Ou ele poderia ser algo que a gente chama de magnetizador. Que são pessoas que têm uma energia. Porque a gente é energia. A gente sente, gente né? é Opa, energia. aquela ali eu não consegui engolir aquela pessoa. É o que a gente fala energia assim, meu santo anjo não bateu com aquela pessoa. Isso. Aí essas pessoas têm uma energia muito forte que tem a capacidade de atuar no outro a ponto de curar essa moléstia.
No caso, por exemplo, o estudo teria que ser Então maior. existem espíritos de cura, por exemplo. Dentro do espiritismo existe o poder da cura. Não poderia falar espírito de cura, mas espíritos que trabalhariam nessa área. Para curar. Que trabalhariam nessa área. Porque essas potencialidades todos nós teríamos, mas seriam espíritos que trabalhariam nessa área, nesses trabalhos de cura. Né? Nós temos grandes trabalhos de cura pelo Brasil inteiro nesse sentido, não só dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque a mediunidade não é exclusividade da doutrina espírita. Rapaz, se a gente for falar sobre mediunidade, nós vamos encontrar fenômenos mediúnicos em toda a história humana. O que era, por exemplo, os oráculos? O que é o grande, o famoso oráculo de Delfos? Que a pessoa entrava em transe e fazia aquela revelação. O que Moisés fez no deserto? Quando ele entra em transe, ele vai chamar, logicamente ele vai chamar... Na verdade, Moisés ele faz uma pergunta, se não me engano, tá no livro de Gênesis, se eu não me engano nisso. Ele vai falar assim, eu tô conversando com alguém aqui, mas meu povo tá perguntando o teu nome. E ele vai obter a seguinte resposta, diga ao teu povo que eu sou. E aí se convencionou ali, é Deus que tá conversando diretamente com Moisés. Mas será que a gente não poderia classificar Moisés como um grande médium, sem querer desrespeitar a crença de ninguém? Sem querer desrespeitar a crença de ninguém? Entendi a posição. Será que a gente não poderia classificar Moisés como um grande médium? Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, principalmente após o fenômeno de Pentecostes, nós não temos grandes curas. Nós não temos grandes curas. Nós não estaríamos observando aí questão de mediunidade. Quando há o fenômeno de Pentecostes, os discípulos, os apóstolos primeiros, eles não estão ali falando em línguas, que é colocado na Bíblia que eles estão falando em línguas, que eles nem mesmo conheciam. Que é a língua dos anjos. Que eles conseguiam dialogar. Eles, por exemplo, eles eram de uma... Vamos falar assim... Um galileu conseguia dialogar com um grego, por exemplo, naturalmente, numa língua que ele nem conhecia. Não seria ali, talvez nós não estaríamos diante ali de um fenômeno mediúnico. Então, mediunidade, que as pessoas confundem isso. O espiritismo, ele inventou a mediunidade. Não, o espiritismo, ele estudou a mediunidade. A mediunidade tem em todo lugar. Os pajés das tribos indígenas não fazem esses trabalhos de cura. A nossa querida, maravilhosa renovação carismática não tem aquelas pessoas que são consideradas abençoadas e tocadas pela mão de Deus. Que tem o dom da palavra. Que tem o dom da palavra. Que influenciam multidões. E que, inclusive, a gente percebe, você está falando, chega uma pessoa doente perto daquela pessoa ali, de repente aquela pessoa está recuperada. E você acha que a mídia atrapalhou muito o espiritismo? Responde agora, não vamos nos nossos intervalos. Não, nós vamos falar dos nossos patrocinadores aqui. Eu quero refazer essa pergunta. Não esquece não. Não esquece não. Não, beleza. Não esquece de jeito nenhum essa aqui. Eu tô na ponta da língua. Pessoal, vamos falar de um grande apoiador nosso aqui, Sofisticado Buffet. Tá? O compromisso do Sofisticado Buffet é satisfação de cada cliente, cardápios personalizados e execução impecável. Quer descobrir o porquê ele é o melhor buffet e o porquê é o buffet do seu evento e tem que ser o buffet do seu evento? Eu já vou te falar então. Essa resposta você vai ter entrando em contato aqui agora, aqui, ó, no WhatsApp, ó, no Instagram aqui, ó, da Sofisticado Buffet, com 2K, porque é sofisticado mesmo. E olha, vocês vão ter aí, com certeza, um excelente atendimento, uma variedade, né, de mesas, como que fala? Mesa de frios, de carnes, tudo que você quiser. Finger foods. Eu tava tentando lembrar os nomes específicos aqui. Então, gente, ó, já entra aí no Instagram da Sofisticado Buffet, entra em contato com a nossa amiga aí, a Nayara, e ela vai já passar a agenda aí pra vocês e rápido, viu? 2024 já tá aí com a agenda já praticamente aí cheia, muita gente procurando. Não, justamente, a gente vai falar da Biodonto agora, também tá já início de ano aí, muita coisa acontecendo, então assim, ó, todo mundo pensa coisas novas no ano, beleza, tá? Mas não só beleza, também saúde bucal, tá? Então lá com a Biodonto. A Biodonto são atendimentos particulares e vários convênios, tá? Então procura lá, às vezes, com certeza, né? Nem às vezes não, com certeza eles atendem o seu convênio. Então não custa nada cuidar da sua saúde, tá? E também tem toda a parte estética, né? Com os dentão aí, a bundão aí de lente, né? Então, lá na Biodonto, né? Eles vão te atender em todos os setores, beleza? Pode procurar o pessoal lá. Qualidade é com a Biodonto. A Biodonto fica ali na rua Maranhão 557, no centro. E tá renovada lá, cheio de coisa nova.
lugar para estacionar, tá? Sala de espera, tudo muito bacana. Então, você quer saber mais, entra aqui, @biodonto, muito fácil. Tem muita dica lá no Instagram, então entra lá que tem muita coisa bacana. Mas não perde tempo, vai lá, liga pro pessoal, marca sua avaliação, né? Pra você ver como tá a sua saúde bucal lá e pra cuidar, beleza? Vai ficar bem. Isso aí. Agora vamos lá. Eu falei isso aí, eu perguntei por quê. Faz isso aí, que hoje eu tô com uns 80 aqui na cabeça. Porque assim, ó, essa questão do pessoal ter medo, não, quando fala de espiritismo, vai espírito. Você acha que, tipo assim, o mercado cinematográfico fez muito mal pra isso? Porque, assim, tu usa espíritos, filmes, apareceu, é tudo terror, coisas. É tudo maldade, legal. É tudo coisa ruim. Legal. Então, assim, tudo que você pensa, cara, assim, não, ó, porque tem uns bons espíritos. Cara, você só imagina, fala, putz, os caras vai puxar minha perna, puxar meu cabelo, vai fazer um negócio, vai fazer mal. Então, tipo, meu cabelo. A primeira coisa que feminina andar de ferro. Falei, já vai dormir, não. Legal. Então, assim, eu vejo que desde muito tempo, porque assim, eu, pra mim, odeio filmes de terror. Porque eu fico impressionado. Se eu ver uma coisa. Eu não tenho medo. Se eu ver um negócio assim que eu vi que aparece em casa. Gente, eu já viajei muito, assim. À noite, né, de fim de casamento, assim, fora da cidade, que eu vi, putz, velho, agora se tiver um negócio aqui atrás do carro, velho, nem de olhar no retrovisor. Assim, eu começo assim, aí eu rezo. Você tem que bater, você tem que conversar. Você tá aí. Devia. Agora eu vou tentar fazer isso aí pra ver se a coisa flui melhor. A porta lá da sua casa que você postou que estourou aí, velho. Lá tava grilado. Então, velho, não, aquilo lá foi... Forças da natureza. Mas eu vou te contar. Porque assim, não, eu sou impressionado. Eu tenho certeza que muita gente, quando você fala de espírito, a pessoa, a referência que ela vai te falar é de algum filme que ela viu. Sim. Entendeu? Sim. Ela vai ver um espírito voando lá e fala assim, nossa, vem um trem voando. Espírito voando. Legal. Não, claro que é. Claro que é. Só o vento, assim. Velho. Uai, foi, ia com o xixazinho, não deu atenção. Não, mas legal. A pergunta é interessante. Não, desculpa aí pelas cima de pela nossa, a conversa deixa. Se não for pra ser um papo contra isso, é legal. É verdade, vamos lá. É interessante por quê? Porque eu acho que faz parte da nossa, não acredito, faz parte da nossa cultura ocidental. A nossa cultura ocidental, ela é embasada para viver na matéria. Nós não somos ensinados para nada além da matéria. Nada além da matéria. E realmente, quando a gente tem essas notícias, elas vão vir de forma mais espetacular. Porque o que vai... É legal você falar do cinema aí, né? Eu gostei, Alexandre. O que vai vender no cinema? É igual... Gente, eu vi um trailer ontem que eu achei interessante demais. Vocês acompanham o Lito, do canal Aviões e Música? Ele tenta tirar o medo de quem voa. Porque você tem medo... Porque você foi feito para viver no chão. Então você entra no avião, você morre de medo. Aí ele virou e falou assim, todo filme que tem avião vai ter desastre. Por quê? Porque se você fizer vai tremer, vai dar uma turbulência. Se é o cara subindo, deu tudo certo, não teve nenhuma turbulência, ele falou do sol bonito e nós posamos. Ele vira e fala, o filme começa, o cara senta, 2 horas depois o cara não vem. Vem uma comida gostosa, tira fora. Não vai vender. Então, a indústria precisa vender. Então, se você fizer um filme lá, mas tá mudando, né? Mas se você fizer um filme, por exemplo, que a pessoa tá numa conversa igual a gente aqui, tá numa conversa bacana, e tem aquela percepção nos espíritos auxiliando, você fala assim, eu tô à noite voltando a uma festa, né? Será que tem alguma coisa aqui atrás? Se Deus quiser, vai ter teu anjo da guarda lá, te protegendo, te amparando. Mas a nossa memória é o quê? É pensar, cara, vai ter alguma coisa pra puxar meu cabelo, vai ter alguma coisa pra fazer meu carro bater, vai ter alguma coisa para fazer nesse sentido. Só que você me pergunta se nesse ponto vai mais atrapalhar do que ajudar. Atrapalhar, com certeza, porque cria um preconceito para que a pessoa nem mesmo possa raciocinar sobre isso. Procurar saber o que Procurar saber o que é. Despertar essa curiosidade. Procurar saber o que é. Mas quem quiser, vai. Quem quiser vai virar e falar assim, vai ver um filme, por exemplo, ou uma reportagem mal intencionada, agora vamos mais para a realidade, ou uma reportagem mal intencionada, vai virar e falar assim, não é muito por aí. Eu preciso descobrir o que é isso aí. E aí, Alexandre, eu quero entrar num ponto muito importante que é, aí vai o papel, para combater esse tipo de preconceito, aí vai o papel que nós estamos fazendo aqui, conversando, dialogando. Quando você fala, por exemplo, por que o Chico Xavier é algo tão grandioso? Eu tinha uma amiga que ela virava pra mim, eu tinha, não é porque ela morreu não, porque ela mudou de cidade. Ela mudou de cidade. Ela virou espírito já. Ela virava pra mim e falava o seguinte, Uriel, eu não acredito no espiritismo.
mas no Chico eu acredito. Por quê? Podem falar, eu não sei qual é a religião de vocês, mas pode falar o que for da religião de vocês. Mas não se fala dos exemplos. Então o exemplo pode levar uma pessoa a querer conhecer aquilo que você acredita. Eu morro de medo de espírito. Morro de medo de espírito. Mas na hora que você vê o Chico, por exemplo, entregando a carta para uma mãe, para ela ser consolada sobre um filho que partiu, porque mãe nenhuma está preparada para perder o filho dela, porque inverte a ordem natural das coisas. Não sei se vocês veem Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis tem uma frase do Theoden King lá, que quando ele descobre que o filho dele morreu, ele fala assim, cara, isso aqui inverteu a ordem natural das coisas. Eu tinha que ter ido antes dele. Então, nenhum pai, nenhuma mãe está pronto para perder seu filho. Mas quando você vê, por exemplo, o Chico entregar uma carta para a mãe e ela abraçar aquela carta como se fosse o filho dela e ela ser consolada, todo o seu medo, todo o seu preconceito, movimentado por matérias inverídicas ou por filmes que estão mais preocupados em vender, eles vão por água abaixo. Eu não presenciei o Chico, mas eu tenho a alegria de presenciar, por exemplo, um trabalho de um médium que tem próximo aqui a Patos, e quem quiser conhecer, eu recomendo que vá, porque eu falo que muda a vida, chama Instituto do Amor, aqui em Pratinha. Pratinha fica a 30 quilômetros de Biá. A 30 quilômetros de Biá. O médium chama Júlio Carvalho. E além de todo, porque a gente fala muito sobre mediunidade, mas a gente não observa os trabalhos caritativos que tem nessas instituições. Além de todos os trabalhos caritativos que ele tem lá, ele tem dias específicos que ele faz o trabalho de cartas consoladoras. Então você vê a mãe, por exemplo, que sai lá do sul do país, que você falou que nunca teve contato com ele, e aí ele entrega uma carta na mão dessa mãe. Aí você fala, cara, todo o meu medo foi embora, que eu tô vendo algo muito maior do que isso. Então, nesse ponto, realmente, pode atrapalhar? Pode atrapalhar. Mas quando a pessoa observa um exemplo, quando a pessoa observa alguém que consegue ser maior do que talvez o próprio movimento religioso ou o próprio medo, tudo isso vai por água abaixo. É o esclarecimento que tira o medo. E no filme do Chico Xavier já não é algo que te dá medo. Aí, ó. Entendeu? Porque não foi espetacularizado, entendeu? Porque é a realidade da vida dele ali. Você mostra a história da vida. Então, o cara que já não existia essa tem coisa, muitos, né? né? Tem aquelas as mães de Chico também. Então, sim, ele psicografa tudo. mais de 400 livros. Ele tem livros que a vendagem é na casa dos milhões. Ele tem um livro que é Sinal Verde, que é psicografado da autoria de um amigo espiritual que chama André Luiz. É um livro assim, se você é espírita e quer dar o presente para alguém, não, o espírita dá esse livro. E ele tem mais, a vendagem dele é na casa de milhões. Quanto que o Chico ganhou disso? Zero. Todos os direitos das obras que ele psicografou são revertidos para a Federação Espírita Brasileira e para trabalho de caridade. Porque ele falava, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. E ajudou todos os tipos de pessoas do mundo, né? Desde criança, de de pessoas que fizeram desde as piores coisas, as maiores ele não coisas. questionava. Você é espírita? Ele não questionava. Porque aí é onde eu falo. Se a religião ela conseguiu te tocar no ponto que você vai além dela e você entende que o seu papel é ajudar o outro, ela está cumprindo a função dela. Um questionamento. Os espíritos, eles têm poder maior ou menor que influencia em questão de idade? Uma criança, por exemplo, ela tem uma facilidade a mais de enxergar, de ouvir, porque a gente vê muito falar, porque tem 3 aninhos e estava conversando sozinho, estava brincando com o amiguinho, falou que tem uma pessoa aqui, e não consegue explicar quem é essa pessoa. Talvez ela já teria o poder de ser um grande médium se ela desenvolvesse assim, desde criança até... Que bacana. Porque um médium ele só tem uma idade, ou um rapaz de 15 anos pode ser um médium. Legal. São várias perguntas dentro de uma pergunta e muito legais, muito boas. Bom, vamos falar da criança. A criança a gente tem que entender o seguinte. A criança ela tem toda uma... Ela ainda não está muito contaminada por aquilo que a gente chama de verniz social. Você concorda comigo? A criança é honesta, meu amigo. Se você quer uma honestidade, se você está vestindo uma roupa bonita ou não, você pergunta para a criança. Como é que você está? A inocência dela vai te falar. Você pergunta para a criança. O que os espíritos nos instruem? Até os 7 anos de idade, nós estamos completando o nosso processo de retorno, nosso processo de reencarnação. Enquanto nós estamos completando esse processo, nós estamos mais suscetíveis a essas percepções. Você pode ver que passa uma idade, a criança, se você falar com ela que ela tinha uma amiguinha que ela conversava, ela nem vai lembrar. Ela nem vai lembrar. Então, até os 7 anos de idade, é muito comum, de acordo com a instrução dos espíritos, é muito comum isso que você nos trouxe. De conversar com o amiguinho, de ver uma coisa que ninguém está vendo, de fazer esses comentários que até vão assustar os pais. Depois
Aí nós vamos passar para outra parte da sua pergunta. Depois, se talvez essa pessoa ali já veio com uma proposta de desenvolver um trabalho na área da mediunidade, talvez isso aí continue aflorado. Ou talvez não. Uhum. Ou talvez não. Aí você fala para mim o seguinte, uma pessoa com 15 anos, você trouxe a cidade aí, né? Uma Aham. pessoa com 15 anos, ela pode ser médium? Aí vamos lá, ela pode ter uma percepção aflorada. Mas, dentro de toda essa técnica que eu estou falando, de todo esse estudo, os espíritos eles não recomendam desenvolvimento. Estou falando dentro da doutrina espírita, tá bom? Aham. Tudo que eu estou falando aqui é Dentro- dentro do preceito espírita. Aham. Eles não recomendam o desenvolvimento da mediunidade tão cedo. Porque o que o espiritismo busca? Ele não vai buscar prioritariamente o desenvolvimento da humanidade. Ele vai buscar a evangelização do ser, a melhoria do ser. Entendi. Tem uma frase que Kardec constrói que é a seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Mediunidade é consequência. Então, um de 15 anos aí é porque não deu tempo dele ter todas as vivências ainda. Ele nem se Ele não desenvolveu, sabe nem o que é ele sabe nem o que família ele ainda, quer. construir uma família, por Nem exemplo. filosófico. Ele sabe nem o que ele quer. É. Ele sabe nem o que ele quer. Mas só um detalhe: o espírito, ele só tá em ser humanos ou ele age por animais? É isso que eu ia perguntar agora. Você está me perguntando se o espírito só está na questão da encarnação, se a Isso. nossa individualidade é só no reino Aham. nominal, ou você está me perguntando da atuação dos espíritos? Qual que foi? Os dois. Os dois. Porque, por Legal. exemplo, eu tenho eu não tenho, né? Mas é um exemplo. Um cachorro e ele tem atitudes comigo que um cachorro normal não tem. Legal, legal. De proteção, de Aham. carinho, de cuidado, Tá. enfim, de vários gestos. Então assim. vamos partir do geral para o específico. O geral é o seguinte: nessa questão de individualização, de poder se encarnar-se na matéria, na questão do humano, aí nós vamos. O espírito ele só vai encarnar no reino nominal. Você não pode virar e falar assim: o cachorro ali ele tem um espírito. Uhum. Se eu falar bem simples aqui, o cachorro ele tem um espírito que está encarnado dentro dele, que vai passar pelas mesmas provas, as mesmas expiações, o mesmo critério de evolução. Não, isso aí não. O espírito ele se individualiza só na questão de quando ele está pronto para encarnar no reino nominal, Aham. né? Na nossa forma aqui que nós estamos falando. Então, o meu cachorro é inteligentíssimo, deve ser um espírito muito sábio. Não, o animal ele tem uma força, ele tem um princípio inteligente. Por mais que seu cachorro seja inteligente, que você acha que ele é inteligente, você não vai chegar em casa e observar ele olhando na frente do espelho e falar assim: o que eu fiz hoje? Como é que eu posso ser melhor amanhã? Legal. Você não vai observar e falar assim, porque para o cachorro, eu vou falar assim, o que é a figura divina para o cachorro? É o tutor dele. Uhum. É o tutor dele. E agora com fatos assim, por exemplo, Não, então, mas continua. Agora a questão da sim. influência. É da influência. De um Já- pássaro que me visita todas as vezes e Aí você já vira aquela história, É. por exemplo, tem um... isso aconteceu. Tem um Eu já senhor. sei quem aconteceu isso já. Tem uma vez que aconteceu isso, por isso eu pergunto. Não, porque parece que todo dia Eu ia... não vi um passarinho verde, daí que veio. Não, porque ele um passarinho sempre ia no quarto dessa pessoa. Entrava, ia no quarto e saía. Entrava, ia no quarto e saía. entrava, Não, sim, saía. sim. Mas é E ela assim, falou, por que eu? Porque aí eu encaixo lá naquilo que você falou, que depois, lá no início eu lembrei disso, que você falou assim, que a gente pergunta, questiona, por que eu? Por que isso acontece Aham. comigo, né? É porque igual um amigo falou assim, sabe quando o cachorro para e fica olhando para um lugar muito tempo, é porque ele tá vendo alguma coisa, um espírito, alguma... Ele falou de espírito mesmo, Aham. ele tá vendo essa movimentação. Aí Eu- por isso que ele fica parado olhando. É igual quando o cavalo, por exemplo, ele vai passar por um lugar e para. Isso, Ele não é passa. muito, você O- responde. O animal, ele vai ter um senso de percepção talvez um pouco mais apurado. Ele vai conseguir entender que é aquilo ali, não tô falando de... Não, ele não vai conseguir entender aquilo ali. Mas ele vai ter uma percepção no meio, no ambiente, que talvez a gente não tenha. Porque a gente está a gente está prestando muita atenção em outras coisas. A gente não tem tempo para parar para observar o que o mundo nos propõe a observar. Eu tava conversando com a minha esposa ontem, gente, é porque eu sou mineiro, né? Então eu vou... eu tava conversando com a minha esposa, na hora que vocês falassem, Uriel, já deu, vocês me falam. Eu tava conversando com a minha esposa ontem, um trem que eu fiquei impressionado. Eu vi uma propaganda, que a propaganda falava o seguinte, pra que esperar seu cabelo crescer? Põe a Mega Hair. Ok. Não tô falando mal do Mega Hair, mas eu tô falando assim, se a gente não tem paciência nem mais para esperar o nosso cabelo crescer, será que a gente está tendo a percepção para olhar o mundo ao nosso redor, observar o mundo ao nosso redor? A gente perdeu isso. Então a gente foi perdendo algumas percepções que talvez
talvez, estamos colocando assim, o animal, sem ter essas nossas preocupações, essas nossas angústias, essas nossas ansiedades, ele tem um senso de percepção mais apurado. Aí você vai falar do passarinho, né, que visitava todo dia sua amiga. Nós não podemos falar assim, por causa, é uma questão espiritual. Às vezes tinha um cheiro lá que ele gostava. Vamos procurar sempre as respostas físicas. Se a gente não encontrar, a gente vai. Nesse caso, às vezes tinha um cheiro lá que ele gostava, tinha... comia todo dia, sobrava. Caía lá. Às vezes já tava igual um periquito lá, caindo no chão lá. Comendo na dieta pra você ver. Mas aí, só pra gente não ficar refém de nenhum misticismo. O animal tem uma percepção, o animal pode estar enxergando alguma coisa que a gente não tá. O gato, por exemplo, percepção apuradíssima, ele pode estar enxergando uma coisa que a gente não tá enxergando. Latindo com a parede lá. O cachorro vira pra parede e começa a latir. Pode. Tá ditado só quando dor no pescoço virou, o pessoa tá falando que tá lá tipo parede. É sempre? Não. O cavalo, por exemplo, quando empaca na estrada, ele pode estar, às vezes, tendo a percepção que tem um réptil ali. Isso. E você não viu que é tão escuro. Ele tem uma história evolutiva que ele fala assim, cara, se tem um réptil aqui, eu não posso passar. Ou ele pode estar tendo uma questão que ele tem uma percepção de observar algo que nós não estamos observando. Então, nós não vamos responder um exemplo. Os antigos falam muito isso, mas eu entendi o que você quis dizer. Não, bacana. Pra gente entender. E crença em coisas, tipo assim, Deus. Jesus, eu acredito em Deus. Vocês acreditam em Deus? Jesus, santos, imagens, porque tem religiões com isso aí, né? Qual que é a visão do espiritismo? A primeira pergunta que eu recebo muitas vezes, você acredita em Deus? E aí, eu quero contar, como eu te falei, eu quero contar a história de como eu cheguei no espiritismo. Eu não tive a alegria de nascer num berço espírita, mas eu tive a honra, a bênção e a alegria de nascer num berço católico. Como a grande maioria dos brasileiros. Meu pai sempre me levava na missa, meu pai queria me levar na missa das 10, mas eu gostava da missa das 6. Então eu gostava de procissão e etc. Só que aconteceu algo quando eu fiz 17 anos. Eu tinha um tio, agora é tinha mesmo porque já morreu, que quando a minha avó entrou em trabalho de parto dele, faltou oxigênio. Pelas precariedades da época, eles não souberam como fazer, faltou oxigênio, ele demorou 2 dias para nascer. E aí o médico virou e falou assim, seu filho vai viver 2 dias. 2 dias, pode preparar o caixãozinho, etc. Preparar o velório, vai viver 2 dias. Esse meu tio, ele viveu, se eu não me engano, 38 ou 39 anos. Completamente dependente da minha avó. Uma situação assim, terrível mesmo. E aí, em 2001, ele desencarnou. Ele morreu. E aí eu comecei a questionar, porque eu não aceitava. Eu falava assim, como é que tem uma pessoa que e aí é um questionamento que a gente faz, como é que tem uma pessoa que desde que nasceu, passa pelos maiores problemas da vida, e você vê um monte de cafajeste, salafrário, fazendo coisa que não presta, sendo feliz. Aí eu comecei a questionar. Aí eu comecei a perder minha fé. Só que eu não consigo conceber um universo sem organização. Um universo sem uma figura maior. Eu não consigo conceber isso. Eu comecei a perder minha fé. É onde eu falo, quando a pessoa vira para você e fala assim, eu sou ateu, talvez uma pergunta boa para fazer para a pessoa é, você é ateu porque você não acredita em Deus em si, numa organização no universo, ou porque você não acredita na proposta de Deus que foi apresentada a você? Foi o que aconteceu comigo. Aquela proposta de Deus que tinha sido apresentada para mim, com céu, com inferno, eu comecei a falar assim, para mim isso aqui não dá mais. Por que eu vou cometer um erro? Eu não vou seguir alguma coisa que me falam para eu seguir, uma orientação sexual. Porque todo mundo, assim, sabe, eu não tô seguindo aquilo ali que tá estatuído para eu seguir. Por que eu vou pro inferno? Por que eu vou sofrer para sempre? Se Deus é todo amor, se Deus é todo bondade, por que ele criou um lugar para as pessoas não terem chance de serem salvas? E se ele é perfeito em tudo, por que ele sabia que alguém ia errar, que no caso da mitologia, Lúcifer, falou assim, cara, esse aí vai reinar, isso aí. Por que ele não dá uma chance para essas pessoas que estão no inferno? Então, isso começou a passar pela minha cabeça com todo... Eu tô trazendo a minha visão. Com todo respeito a todo, né? O que uma pessoa, por exemplo, a pessoa, ela morreu, vai pro céu e não pode mais, por exemplo, a mãe que perdeu lá o filho pequenininho, ela nunca mais vai ver essa pessoa, então? E é que essas pessoas que se amam, um tá no céu, outro tá no inferno, eles nunca mais vão poder se ver, vão poder se comunicar. E eu comecei aos 17 anos a fazer essas perguntas. Um amigo meu me levou, então, aí já foi no ano de 2002, setembro de 2002, ele me levou numa casa espírita aqui em Patos, que eu frequento até hoje, que é o Centro Espírita Francisco de Assis, ali na 24 de maio. E eu tive a bênção, eu falo, os espíritos me orientaram a chegar, me direcionaram, mesmo sem eu perceber, a chegar naquele momento que estava começando um estudo do Livro dos Espíritos. E sabe qual que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos?
é a pergunta fundamental. O que é Deus? É a primeira pergunta, é a pergunta de abertura. E é uma pergunta interessante por quê? Porque você não tem artigo, não é o que é Deus. Já na pergunta você fala, você não pode limitar. Você não pode limitar. E aí os espíritos vão responder o seguinte: é a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as coisas. Nós vivemos num universo de causa e efeito. E a causa primeira de todas as coisas nós vamos chamar de Deus. A causa primeira de todas as coisas nós vamos chamar de Deus. Aí você pergunta, o espírito acredita em Deus? Mais que tudo, porque é a causa primeira de todas as coisas. Ele organiza o universo através de leis que são eternas e imutáveis. Se você segue essas leis, você tem felicidade. Se você contraria essas leis, você vai precisar reparar aquilo ali. Aí você me pergunta, o espírito acredita em Jesus? Que é uma pergunta maravilhosa. Acredita, mas não faz aquela confusão de Jesus ser Deus. De Jesus ser Deus. O que é Jesus para o espiritismo? Nós temos uma escala progressiva. Então, dentro dessa escala progressiva, de onde nós podemos alcançar, Jesus teria alcançado, Jesus teria já atingido aquilo que nós chamamos o estado de um espírito puro, que ele já passou por todas, já entendeu todas as provas, já tem uma perfeita conexão com o alto. Então, Jesus, para nós, é um espírito da mais alta categoria e que ele coordena os movimentos de evolução do planeta. Ele é um sol planetário. Ele é um sol planetário. Ele é aquilo que Deus nos permite conhecer como modelo e guia. Porque vamos ser bem sinceros aqui, a gente não tem compreensão da divindade. Tanto não temos compreensão da divindade que a gente fez um fenômeno chamado de antropomorfização. O que é isso? Como eu não entendo, ou eu não acredito, ou eu transformo a minha imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gente fez o contrário. A gente transformou Deus a nossa imagem e semelhança. O que é Deus? É aquele tio chato, de barba branca, que do alto das nuvens ele vira e fala assim, cara, hoje eu acordei pé da vida. pé da vida, então hoje eu vou castigar alguém. Hoje eu acordei bem. Vou fazer um time de futebol daquela pessoa. Eu tacar igual vou tacar essa chuva aí, que é a porta lá, que tá enchendo o saco. Porque como a gente não entende Deus, foi isso que a gente fez. A gente transformou ele a nossa imagem e semelhança. Só que como a gente não entende Deus, a gente não pode transformar ele a nossa imagem e semelhança, porque ele não é esse ser que tem vontades. Deus é amor. Ele coordena o universo. Como a gente não tem capacidade de compreensão, ele nos fornece um modelo, ele nos fornece um guia, que é Jesus, que continua nos seus movimentos a nos orientar para o alto. Por que eu sou tão apaixonado por espiritismo? Por que eu sigo o espiritismo? Porque o espiritismo tem algo que é chamado de doutrina consoladora. Eu não conheci até hoje, amanhã pode ser diferente, porque a gente está sempre evoluindo. Mas eu não conheci até hoje um corpo doutrinário dentro do aspecto filosófico, científico e religioso que conseguisse me explicar tão bem a questão das dores e dos sofrimentos que eu entendo aqui. Porque se você pensar dores e sofrimentos apenas no aspecto, nós vamos viver com o avanço da medicina, se a gente tiver sorte, nós vamos viver 80, 90 anos, se a gente tiver sorte. Se você pensar dor e sofrimento nesse critério de 90 anos, tem muita coisa que você vai olhar para sua vida e falar assim, eu não merecia passar por isso. Eu não fiz nada para dar origem a isso. Por que eu tô aqui para sentir isso? Por que eu tô passando essa moléstia? Eu perdi um amigo com 33 anos com câncer de estômago. A melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. E o outro tá tirando vida, tá fazendo as piores coisas. O que ele fez para passar por isso? O que o espiritismo me faz? Ele me amplia. Ele me fala que eu não tenho só essa vida. Eu tenho vidas sucessivas que se interconectam. Então, às vezes, não sempre, que aí nós vamos falar que é a questão da reencarnação. Eu não estou encarnado, eu estou reencarnado. Eu já atravessei, nós estamos num grande teatro, e nós temos atos dessa grande peça que nós estamos encenando frente à nossa evolução. Eu já atravessei outros momentos, eu já atravessei outros períodos que talvez eu não fui muito legal. E agora eu preciso, o que eu falei? Se a gente não segue aquilo que Deus coordena, vai chegar um momento que eu vou precisar reparar. E agora eu vou precisar reparar. E aí eu entendo que o que é dor, o que é sofrimento para mim hoje, na verdade sofrimento é uma resposta emocional à dor. Na verdade eu entendo que a dor, muito mais do que um castigo, ela é uma grande professora. E aí se eu coloco num quadro maior do que 60 e 80 anos, se eu coloco num quadro de imortalidade, se eu coloco num quadro de vidas que são dependentes uma da outra, que estão respondendo uma para a outra, e que eu não estou só atravessando essa dor hoje, eu tenho um futuro muito mais promissor, dependendo da forma que eu encarar aquele quadro, aí para mim vem um verdadeiro critério de justiça divina. Porque não é uma justiça humana que pune, é
É uma justiça que retribui e me permite, através das minhas ações e do entendimento que eu procuro, me permite ser melhor e não atravessar o que talvez eu esteja atravessando hoje e que esteja me fazendo tão mal. Muito bom, cara. Cara, Isso aí respondeu, acho que assim, muita mas, gente. ó, deixa agora, é o ignorante falando aqui, tá? Todos somos. Eu vi aqui, isso você. Volto lá na filosofia, tem que trazer o cara de filosofia mesmo. Que vai falar de filosofia. Aí vai derreter nossa Não vai cabeça. derreter, mesmo. minha amiga. Aí tá doido. Porque você me mostrou assim, o espiritismo muito mais filosófico Aham. do que o que a gente aprende com a religião. Porque assim, aí você pega a religião, a igreja, a católica, tem a Bíblia, você segue ali, né? Você tem mais ou menos um manual, né? De seguir. Você, pelo que eu entendi, o espiritismo ele é amplo. Ele claro que tem, né? Não sei se fala regras. Parênteses, a Bíblia também é o nosso livro fundamental, porque o Novo Testamento são as palavras de Jesus trazidas pelos evangelistas. Você Então, respondeu não, o que eu a queria a Bíblia saber. é fundamental para Então, nós, tá? ela Nós tem um estudamos a estudo da Bíblia, Bíblia. tá? Não, Nós é isso que eu estudamos ia a te Bíblia, perguntar. tá? Eu ia chegar nisso, porque eu ia falar assim, então, tem a Bíblia, Sim. que é para várias religiões, né? Que é Às vezes é da vertente do cristianismo. Isso. Justo. Legal. Porque nós somos cristãos. O espiritismo, o espírita, ele é cristão. Isso. Tá. Agora, mas E tem espírita? Mas o que eu vejo Não, depois. no catolicismo é que, tipo assim, é a Bíblia, tudo bem, é onde se estuda e segue a regra ali. E porque, pelo que você me falou, que o espiritismo também é o estudo da Bíblia ali, mas filosofa todas as histórias da Bíblia. Mais do que, tipo assim, porque você fala, por isso que eu vejo a questão de dor, porque aí você vai no catolicismo, não, aí vem aquela coisa do céu, do inferno, na Bíblia, aí você fala, não, é assim, tem isso, faz errado, acontece isso aí. E aí, vocês, apesar de ser o mesmo livro ali, a mesma base, vocês questionam essa coisa, existe o céu, existe o inferno? Aí você fala, não, eu acho que não existe, que não é assim, que não funciona. Não sei se todo católico acredita em reencarnação. Pode ser que alguns acreditam. Eu acho que a maioria não. E por que se vocês estão no mesmo tem o mesmo livro para ler, você interpreta de uma forma e de outra forma? E, Alexandre, brilhante, né? Porque nós estamos aqui filosofando já, né? Eu vou acreditar porque são as nossas maneiras de buscar a religiosidade. Aquilo que eu falei, tem um sol que a gente está seguindo para esse sol. Mas cada um vai refletir aquele sol da forma que tá. E isso não faz o católico melhor que o espírita, o espírita melhor que o católico, porque o que dá o sectarismo religioso é eu acreditar que só a minha forma de seguir Deus está certa. As dissensões religiosas existem nesse ponto. Só o jeito que eu vejo Deus é o que está certo. Isso não nos faz nem melhores nem piores que ninguém. Uma senhora chegou pro Chico e falou pro Chico o seguinte: Chico, pelo amor de Deus, meu marido é católico, eu preciso que ele seja espírita, porque o espiritismo me faz bem demais. Aí o Chico virou para ela e falou assim: não, o espiritismo faz muito bem para você e o catolicismo faz muito bem para ele. É muito melhor você ter um excelente católico do que um péssimo espírita. Aí o cara não tem jeito. Não, o cara porque nós vamos enxergar Deus de acordo com o nosso conjunto de vivências. E aí, quando você joga isso nas vidas sucessivas, nós não somos só esse personagem que a gente está vendo agora. Então você vai enxergar Deus com esse conjunto de história que você possui. E que, se você, por exemplo, você trouxe aqui o católico, né? Você fala católico, você tem que ser espírita. Mas aí, a receptividade dessa forma de enxergar Deus vai transformar num péssimo, sabe? Numa pessoa que... Acho que é força na barra. Mesmo, a gente tem que entender... Tem que ser assim, porque é assim que é o... Em que ponto que nós estamos? Qual que é o ponto que nós estamos, não que uma compreensão seja melhor do que a outra, nós não estamos falando de forma alguma sobre isso, mas nós temos que entender em que, aonde eu estou para buscar essa compreensão da minha essência. Aí você fala assim, a gente tem a Bíblia, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, ele pega o conjunto de ensinos, que a pessoa fala assim, então vocês substituíram o Novo Testamento pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Não. O Evangelho segundo o Espiritismo é aquele, eu gosto de brincar que ele é humildinho, ele é um estudo sistematizado da parte moral do ensino de Jesus, feito tanto por Kardec quanto pelas orientações espirituais. Mas não, entendi, era isso mesmo. Nós estudamos e respeitamos muito o Antigo Testamento, estudamos e é a nossa base o Novo Testamento,
As cartas de Paulo. As cartas de Paulo são fundamentais. As epístolas de Pedro, as epístolas de Tiago. Então, a Bíblia é um livro base para toda aquela religião que está no corpo do cristianismo, inclusive o espiritismo. E existe espíritos. Não, vamos fazer os apoiados. Não, aí, vamos fazer. Deixa eu esquecer, depois nós não. vamos entrar naquele assunto Espíritos de reencarnação. malignos que eu quero saber. Nossa. Ué. Então, beleza. Não, Mas é de outra forma que eu quero saber. Vamos, porque... vai lá, segue o baile aí, amigo. Bora lá. Galera, vamos falar aqui de uma dupla sertaneja excelente aí pro seu evento agora do final de ano e também para você que vai casar aí em 2024 e 2025, eles já estão com a agenda ampla e aberta até para 2025 também. Com projeto de casamento, palavra certa, projeto de casamento. Matheus Ferraz e Thiago, você que tá querendo um show com um repertório aí variado, muita animação, profissionalismo. Matheus Ferraz e Thiago é o nome dessa galera aí, dessa dupla com experiência em grandes eventos, em grandes exposições, mas que tá com um projeto novo aí para casamento. A dupla vai entregar um show aí grandioso pro seu casamento também, com um repertório diferenciado, tanto do sertanejo quanto no universitário mesmo ali, com esse sertanejo mais moderno, vamos dizer assim, a galera que quer essa pegada, um forrozinho também, eles vão fazer. Então, o Instagram deles já entra aqui, ó, Matheus Ferraz e Thiago, tá aqui, o link aqui, ó, tá aqui do lado, na cabeça do Alexandre aí, ó. Que quer saber canal também do YouTube. Quer saber a história deles também, entra aqui, ó, que tem um episódio deles muito bacana, contando toda a história deles, tá? Já entrei, eu vou dar um spoiler que o nome deles não é esse, tá? Assiste que vocês vão saber por que eu falei isso. Vocês vão morrer de Mas rir. é um nome que vocês têm que guardar, Matheus Ferraz e Thiago. Beleza? Fechou. E vamos falar também de Joana Barros Óptica, tá? Cada detalhe do seu visual conta uma história única sobre você. Inclusive, os óculos se tornam uma parte importante na sua identidade, beleza? Na óptica Joana Barros, você encontra incrível variedade de armações modernas e lentes, tá? Então, na Joana, o grande diferencial é o atendimento. Então, eles têm consultores. Você entra aqui no Instagram deles... Qualificados, né? Você entra aqui no Instagram deles, que você tem lá vários consultores. Né? Tá aqui o QR Code. Você já entra lá, entra no link, tem os consultores, você vê qual que é melhor lá, que você quer ver pelo nome, porque todos são muito bons. Todos. Aí você vê, não, eu quero falar com o Zé. Aí você clica lá no Zé, que ele vai te dar todo o suporte para te falar, não, se for por questão de saúde, lente e tal, o que combina com o seu rosto. Mas melhor, vai lá e faça uma visita. Vai lá na Joana Barros, experimenta os óculos, faz o que você precisa, às vezes, né, de lente, de óculos, né, de grau, e também já aproveita e leva o seu de sol para andar no estilo, beleza? Então, quer saber mais? Entra... Esse tem QR Code também? Isso, QR Code. Tem QR com Code todo, aqui, com as duas lojas. Com todos os acessos, lojas em Patos, com estacionamento e tudo, no centro. As duas são no centro, uma com estacionamento particular e também lá em São Gotardo. Galera que segue a gente, muita gente em São Gotardo. Muita gente em São Gotardo. Um abraço aí pro São Gotardo. Então vocês entram lá, vai lá na Joana Barros, na óptica e conversa com o pessoal, beleza? Vamos seguir agora, que vamos falar sobre reencarnação. Não, fala sobre os espíritos. Né? Eu tava querendo falar sobre a questão do espírito. Não. Você tem que trazer isso, te ajudar isso. Eles não acham ruim nós ficar brincando assim. Não, né? eu não acho. Aí, não, então beleza. Se você não acha, eu acredito que nós não estamos desrespeitando de forma Não, alguma, assim, a gente forma brinca. alguma, É a gente, mesma que coisa isso? de você falar assim, ó, Deus tá te castigando aí, não, é porque a gente foi com católico. medo. A gente foi doutrinada a, tipo assim, ser castigado se fizer coisa errada. Né? Mini gostoso. Se xingar, tá, não sei o quê. A questão, assim, né, que eu queria entender um pouco mais, relacionado, se uma pessoa, ela é mal aqui durante toda a vida dela, quer dizer que vai ser reencarnado um espírito ruim, um espírito maligno. O que é um espírito maligno? O que é um espírito ruim? Que fala, porque isso aí vai puxar seu pé, isso aí vai fazer você bater um carro, é ele que vai te direcionar para ter uma vida de perdições. Na droga, em tudo. Vai influenciar a sua vida para as coisas ruins do mundo. Bacana. Mais uma vez, várias perguntas. Primeiro, essa ideia que a gente tem, se a pessoa ela é ruim aqui, então ela vai continuar, ela vai ser um espírito maligno, etc. Vamos ver aqui, ó. Ou tem chance de ser boa, né? Sabe por que a gente faz essa pergunta? Porque a gente aprendeu que a morte, ela dá uma solução de interrupção. A morte, ela só põe fim ao corpo físico. Você continua sendo quem você é. Você continua sendo quem você é, porque você leva as consequências daquilo que você fez.
Tem uma frase que fala assim, ó, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos nos sentar para um banquete de consequências. E não tem banquete de consequência maior do que aquele que a morte nos propõe. Então, se você foi, usar a sua palavra, ruim a vida inteira, sabe aquela expressão morreu, virou santo? É injusto, não é? Concorda comigo que essa expressão é um pouco injusta? Então, se você foi ruim a sua vida inteira, por que que imediatamente após você ter a morte do corpo físico e desencarnar, você já seria bom? Então, esse aí já é um ponto que a gente já desmistifica. Porque se tá ruim demais, eu tô sofrendo mais, é meu morrer porque senão não teria consequência. Senão seria ruim. Será que tem? Desculpa só te cortar aqui para não fugir, porque você pensa nas pessoas que tiram a própria vida. Às vezes ela pensa assim, eu fiz coisa errada, eu não sei o quê, agora eu vou acabar para começar do zero. Será que a pessoa pensa isso? Para mim, a questão do auto... Ou é psicológico? Para mim, não. Tem várias explicações, mas o autoextermínio, ele vem muito da questão da falta de você vê muitas pessoas em alguns bilhetes, algumas cartas que deixam, dizendo assim, eu não vejo mais sentido. E eu acredito piamente que essa questão da consolação que nós estamos falando da doutrina espírita aqui, de que você não está perdido, a gente pode estar um pouco distraído no que a gente está fazendo, mas a gente não está abandonado. Essa consolação que a doutrina espírita nos permite realizar, olha, eu errei, eu caí, não foi legal o que eu fiz, mas eu não sou definido pela minha falha, eu não sou definido pela minha queda, eu não sou definido pelo que eu fiz de errado, mas sim pela capacidade que eu tenho de melhorar. Eu acredito que esse pensamento, se ele fosse movimentado nas coletividades, nós teríamos reduzido e muito a questão do autoextermínio. A esperança, ela iria aumentar. O pessimismo, ele iria diminuir. Porque aí, voltando na pergunta dele aqui, a pessoa ali, ela passou a vida inteira tendo comportamentos ruins. Ela vai precisar reparar? Vai. Tem uma tríade que está lá na obra O Céu e o Inferno, que é uma tríade para o progresso. Arrependimento, expiação e reparação. Eu costumo brincar com a área do direito que a expiação seria assim. Quando você vai lá no Código Penal, tá assim, homicídio, né? Matar alguém, pena, tanto a tanto. Expiação seria quase que algo objetivo. O arrependimento e a reparação seria questão subjetiva. Arrependimento, nós estamos falando aqui do metanoia, do verdadeiro. Não é só virar e falar assim, nossa, sinto muito. E por dentro não tá. É uma questão verdadeira, eu me arrependo mesmo. E agora, o que eu posso fazer para reparar isso? Então, a pessoa ali, a vida inteira, ela se encaminhou por um caminho não muito legal, não muito certo. Um estado não muito legal, não muito certo. E ela desencarna. O corpo físico morre e ela desencarna. Durante algum tempo, que não nos cabe aqui analisar, porque nós não temos essa visão, durante algum tempo ela pode ter ainda esse comportamento, naquilo que a gente chama erraticidade, a gente pode falar plano espiritual. Mas a essência dela não é errar. Então ela vai ter as consequências daquilo ali, mas ela vai ser convidada, através de alguns processos, a pensar diferente, a fazer diferente e a melhorar. Porque nenhum de nós é essencialmente ruim. Você me falou sobre o mal. Tem uma definição muito legal de mal, que é Emmanuel, que é o mentor do Chico, tem uma obra que ele psicografa que é chamado Consolador. Ele vai dar uma definição de mal, é o seguinte, olha, e aqui eu estou parafraseando, não é ipsis literis não. Quando a gente está seguindo direitinho aquilo que a gente foi feito para seguir, nós estamos no caminho do bem. Quando, através da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nós nos desencaminhamos perante as leis eternas e imutáveis de Deus, nós criamos o mal. O mal não é criação divina. O mal é uma invenção das nossas individualidades que acreditam ser maiores que a própria criação. A mesma coisa, sua mãe e seu pai... Agora a gente vai em critério de filosofia, né? Filosofando, isso talvez é muito amplo, mas se você pensar... Se você trouxer para sua família, por exemplo, às vezes sua mãe e seu pai viram e falam assim, não fica no sereno não, que você vai gripar. Você fala, que isso, você não sabe nada, você é velho. Aí você volta pro sereno. Não toma banho, não vai pro sereno não. Não, você não sabe nada e tal. No terceiro dia você gripa. Aí você fica de cama, aí você fala, você tinha razão. Você tinha razão, era melhor ter te escutado. É mais ou menos por aí. Não, nossa, agora... lembrei. Eu vou entrando no assunto e eu pico. Essa questão de reencarnação. Como que é esse tempo? Tem uma explicação? O cara morreu. Ele já reencarna? Ou ele tem um tempo, existe isso? Legal. Existe isso? Legal. É uma pergunta ele escolhe legal, quem quer reencarnar? Pergunta interessante, legal. Primeiro, tempo. Não tem tempo pré-determinado. Cada história é uma história, porque a gente é individualidade. Então não vai ser assim, o cara morreu disso, daqui 10 anos ele vai reencarnar. O cara não é bula de remédio.
Não tem tempo pré-determinado isso aí, não. Pode ser quase que imediatamente, pode demorar uma década, pode demorar um século. Isso aí vai depender da proposta e da experiência, do entendimento. Aí você falou uma coisa muito legal, o cara escolhe, né? Existem alguns espíritos que não têm capacidade de escolha. Eles vão... vou ser homem, não. Vou ouvir mulher. E a gente precisa estagiar por todas as experiências, tá? A gente precisa vir enquanto homem, a gente precisa vir enquanto mulher, a gente precisa estagiar em todas as experiências para entender o plano universal. Então, hoje eu estou nessa questão masculina, porque o espírito não tem sexo. O espírito não tem sexo. Talvez o termo mais certo hoje seja essa questão do gênero, né? O espírito não tem gênero. O espírito não tem gênero. Então, hoje eu estou reencarnado na figura masculina, no polo masculino. Nessa bipolaridade, eu estou reencarnado no polo masculino. Amanhã, quem sabe, outra experiência, eu preciso vivenciar talvez tarefas de maternidade, eu preciso vivenciar outras coisas. Então, eu venho no polo feminino. Aí você fala assim, eu posso escolher, se eu tiver conhecimento de causa, eu posso escolher aquilo que eu quero passar, eu sei o que eu fiz, então eu preciso passar por isso e por isso e por isso para reparar, para melhorar, eu posso escolher. Mas nem todo mundo tem conhecimento de causa. A criança, ela escolhe deliberadamente tomar uma injeção? Não. Você já viu uma criança fazer isso? Eu quero tomar uma injeção, mas é preciso. Aí o pai leva ela para tomar uma injeção. Por quê? Porque a criança só vê a dor. O pai, ele enxerga além da dor. Ele sabe que aquela injeção vai ser benéfica para a criança. Então, existem situações espirituais que os nossos irmãos estão numa questão de infância. Então, eles não vão pedir para tomar injeção, mas o pai sabe que ele precisa tomar injeção. Ele vai enxergar só a dor, esse irmão espiritual. Esse amigo espiritual nosso vai enxergar só a dor. O pai vai ver além da dor. Então vai ter uma imposição daquela vida, daquele ato muito difícil, muito complicado, porque o pai enxerga além daquilo ali, enquanto o filho está vendo só a dor. Agora existem outros que não. Por exemplo, o Chico Xavier era uma tarefa missionária. Tinha completamente conhecimento de causa para escolher tudo aquilo que ele fez e fez muito mais. O Chico Xavier ali, eu tô lembrando de cenas assim, de filme, né? Algumas coisas que ele fez assim. Nossa, aquela parte muito famosa, né? Dele entrar num prostíbulo. Sim. Sei lá, 15, 20 mulheres tudo ajoelhadas. Sim. Rezando. Colocar todo mundo rezando. Rezando. Fala rezar mesmo no espiritismo. Sim, rezar. pode falar, fica à vontade. Orar, rezar. Então, Mas sabe o que você falou assim, aquela pessoa influencia, que eu quero pegar esse ponto, aquele espírito ruim, ele vai fazer a pessoa fazer alguma coisa ruim. Mas, porque ali ele mudou a cabeça dessas pessoas que o que é um pecado... não que elas deixaram de ser ele não julgou ninguém, ou que não sei o que, não. Ele converteu, vamos dizer assim, tipo uma conversão entre elas, fez enxergar aqueles erros, que aquilo não era certo, ou para elas seguir outro caminho. Eu acho legal, né, eu acho interessante isso que você colocou, porque eu quero fazer até uma pergunta. Por que a gente fala que é pecado? Pecado é convenção. Nós precisamos talvez ter uma percepção maior que talvez aquilo que aquela pessoa esteja fazendo não seja o caminho mais agradável a ela. O que eu posso fazer, não pela fala, não pela ordem, mas pelo meu exemplo, o que eu posso fazer para incentivar aquela pessoa a ter um caminho melhor? Porque você não muda ninguém só falando. A pessoa muda quando ela quer e quando ela observa o exemplo. Aí você traz o Chico Xavier. Chico Xavier foi naquele local muito complicado, um local bem difícil. E por que ele coloca todo mundo ali? A cena é muito bonita. Por que ele coloca todo mundo ali? Ele foi ali para perder a virgindade, que o irmão dele levou. Exatamente. Por que ele coloca todo mundo ali em volta, rezando? Porque ele tinha um exemplo que convidava as pessoas a talvez um comportamento, e nós não estamos falando aqui de certo e errado, a ter um comportamento que trouxesse consequências melhores para a vida daquela pessoa. Tem uma frase de Tiago, quando você fala, às vezes algum espírito pode virar para me fazer algo ruim. Você falou anteriormente. Tem uma frase de Tiago que ele vai falar o seguinte, olha, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Quem me incentiva a fazer o mal encontra ressonância em mim. E é por isso que eu pratico o mal. Eu não pratico o mal porque o outro me fez fazer o mal. Porque você deixou entrar. Porque eu permiti que aquilo acontecesse em mim. Porque já existia aquilo ali em mim.
Porque eu não brigo no trânsito, por exemplo, porque pura e simplesmente o outro me provocou para brigar no trânsito. Eu tenho um comportamento dentro de mim que se o outro me provocar, eu vou aceitar a provocação dele. Mas se eu me permito melhorar, o outro pode me provocar o tanto que for. Ele não vai me convidar para onde ele está. Eu vou convidar ele. E se ele quiser vir, legal. Eu vou convidar ele para minha tranquilidade. Realmente, me fez lembrar aqui agora de uma coisa que aconteceu assim, né, comigo, que uma pessoa muito sábia falou, né, eu questionei e ela me falou, por que as pessoas, como é que foi? Como que teve coragem de matar daquela forma, aquela tragédia, de ter aquela atitude e tudo. E aí essa pessoa muito sábia me falou assim, olha, todo homem é homicida. Todo homem, desde quando ele nasce. E eu vou te dar um exemplo, aí falando, né, para outra pessoa, você tem filhos, não tem? Tem esposa? E se alguém fizer mal, seu filho, sua esposa, como que você vai agir? Se você pudesse estar ali, evitar, se estivesse no lugar dessa pessoa, né, que cometeu o homicídio, você ia tentar impedi-lo com todas as suas forças, independente das atitudes e da consequência que você ia responder depois, ter que enfrentar. Aí ele falou, realmente. Então, né, eu assemelhando isso, vendo por esse lado. Por quê? Porque você deixou entrar, você sabia que aquilo ia te prejudicar, que é mal, que é ruim, mas você teve aquela atitude. Por que eu conversei sobre isso? Porque, para mim, a humanidade ela trilhou um grande caminho de isenção de responsabilidade. Eu sou mal porque Deus me criou assim. Eu sou ruim porque alguém me incentivou a ser assim. E isso trouxe a gente onde a gente está. Então a gente precisa abraçar mais responsabilidade. Não, eu sou porque eu aceitei. O que eu posso fazer para melhorar? E o Espiritismo me convida o quê? A abraçar a minha responsabilidade, a aceitar quem eu sou, mesmo que seja a situação mais terrível, a aceitar os erros que eu já cometi e os que eu ainda vou cometer, porque eu estou muito longe da perfeição, mas a não me definir pelos meus erros, a aprender com eles, a revisitar o meu passado, não para criar residência nele, mas sim para aprender com o que eu já vivenciei e a tentar fazer o dia de amanhã melhor do que foi o dia de hoje. Uau. É isso. É isso. Foi uma frase de efeito. As ideias aí, ó. Você pode anotar. Anota isso aí que... Uriel, galera, a gente tá finalizando aqui, né? Legal. A gente já tem parte. Eu sei que vocês vão ficar curiosos, vão querer mais perguntas. Muita coisa pra falar. Mas agora a gente vai ver só um pouquinho do Uriel. Uriel legal, mesmo legal. ali, né? A gente fez só um bate-bola aqui com você. Chegar na pior parte, falar sobre mim. Não, Olha, fudeu. Vamos lá, né? Agora vamos só entender um pouquinho do Uriel. Só um bate-bola, palavra, o que vem na cabeça, legal. Você, só pra gente entender o que é o Uriel. Família. Tudo. Base. Fé. Amor. Trabalho. Necessário. Dinheiro. Supérfluo. Um livro. Você falou de alguns aqui, mas... Difícil. Peraí, tem que ser rápido. Vou falar um livro que chama Libertação, que é do Chico. Maravilhoso. Que é do André Luiz, na verdade, psicografado pelo Chico. Chama Libertação. Um sonho que foi realizado. Eu acredito na minha história espiritual reencarnar. Sensacional. E um sonho que você tem para se realizar aí próximo? Um projeto que seja, um objetivo? Cara, eu quero me vencer a cada dia que passa. E eu sei que é difícil, que eu não sou uma pessoa muito bacana. O cara falar isso. O cara falar isso aí, eu vou te falar, viu? Não, mas sensacional. Gente, quero agradecer, Uriel, por você ter aceitado vir aqui, compartilhar, que foi sensacional. Assim, para mim, então, eu falo assim, pessoal, sabe muita coisa. Eu tenho muito mais dúvida, mas eu acho que vou entrar em contato particular, depois a gente conversa, mas a gente vai fazer um esforço maior aqui pra gente trazer você de volta pra gente tirar mais dúvidas aqui. Legal. E que o pessoal vai perguntar também, então, né? Assim, já deixa já mandem de novo, mas direct. eu quero, né, que a gente vai se organizar aqui, porque, né, graças a Deus, tem muita gente aí que a gente quer trazer aqui também, mas eu quero saber mais, eu tenho muitas dúvidas. E quem quiser saber mais, conhecer um pouquinho mais, aonde que é é centro? Centro, isso. Centro de vocês, porque para ir lá conhecer também, né? A casa espírita que eu frequento chama Centro Espírita Francisco de Assis. Fica na 24 de maio,
eu sou ruim com o número, acho que é 141 lá. Mas assim, É o da esquina, né? É o da esquina. Se você tem aquela padaria Paniele, né? E logo Na assim, esquina só você de seguir baixo. assim, você tem. É perto do Da 20 ali. Lá tem reuniões públicas domingo e segunda-feira, 7 horas da noite. Estudo terça-feira, 7h30 da noite. E tem outras atividades também. Tem um Instagram É, lá? Instagram. Ou Não, só o seu? odeio. Aí tem o seu, né? É isso que eu ia falar. Se quiser, assim, conhecer mais um pouquinho de uma forma mais descompromissada, assim, tem o meu Instagram, que é o @espiritismo24h. 24H. 24H. Isso. Porque aí vocês entram lá pra saber, né? Tem muita coisa, sempre tá postando coisa Sempre, lá. diariamente, na verdade. Eu até acompanhei É, lá lá de outras vários pessoas reels, também, vários né? vídeos. Falando, assim, de outras pessoas falando Sim. de assuntos. Então, mas também pode entrar direto lá, querer, né, pedir alguma informação sua Pode. desses estudos e tal, né? Respondo tudo, de verdade, respondo Não, mesmo. Então, beleza. Então, já Só- sabe, Espiritismo 24H, de 24 horas. Só antes de finalizar Aham. aqui, bem rapidinho, nosso tempo já tá assim. Olha para essa câmera e dá uma dica para as pessoas que não conhecem o espiritismo, que têm alguns preconceitos, Legal. e fala para essas pessoas, né, como elas podem conhecer melhor. Legal, ó, primeiro, eu entendo o preconceito, ele existe, até porque eu também já fui uma pessoa muito preconceituosa, mas isento de qualquer ideia, isento de qualquer questão de conhecimento anterior, busque, porque, pelo menos para mim, vai abrir muito o caminho daquele que quer entender melhor a vida e quer buscar um sentido para tudo isso que a gente passa aqui. Uau! Massa, Uau, massa. com isso aí nós já vamos finalizar, porque foi demais essa dica aí. Agradece a galera aí E pra nós. agradecer aqui a Óptica Joana Barros, Matheus Ferraz Thiago, Sofisticato Buffet e Biodonto. Obrigado a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Obrigado pela audiência, pela participação. Continue participando aí, que isso é muito importante. Já siga nós em todas as plataformas e Instagram, @arrozdefesta_podcast. Meu povo, abre aqui pra nós. Valeu, Faelo Filmes. Tamo junto, né? Falou, E galera. é isso aí. Falou, galera. Até a próxima. Tchau.